Salama, salama meu povo, salama povo banto, salama todo o banto em todas as partes do mundo. Eu sou o vosso irmão Nimia Congo e hoje estamos mais uma vez com o nosso irmão Bengami, Kuka Bengami Congo, diretamente do Brasil, com um tema muito forte, muito forte. Poderia dar só o nome do tema já agora, irmão Bengami? Sim. Salama a todos. Salama a todo o povo banto, todo o povo bantu. Eu sou o príncipe Bengami. Hoje falarei sobre a manifestação do reino. Esse é o título. Muito interessante e tende a trazer o conhecimento e a libertação do povo bantu. Eita. Nós voltamos já daqui a uns instantes. Vamos começar com o nosso louvor. Para quem não conhece, vai conhecer. E para quem já conhece, a nossa atenção. Acorda, Banto. Mbanza Congo é a nossa casa. Mbanza Congo é o nosso lar, a expressão do nosso falar. Mbanza Congo é o nosso louvor, a terra do nome do Criador. Mbanza Congo é o nosso lar, a expressão do nosso clamar. É a terra da pedra preciosa, é a terra da pedra angular, é o reino da vida eterna, é o reino da vida eterna. É a terra da pedra preciosa, é a terra da pedra angular, é o reino da vida eterna, é o reino da vida eterna. Mbanza Congo ndakona biso mabele ya bolingo ya Nzambe. Mbanza Congo oyembi na biso elongi ya tata mokeli. Mbanza Congo ndakona biso mabele ya bomengo ya Nzambe. Mtoto matadi matalu, mtoto watadi ya bwisu, mtoto wa kinti ya mazulu, mtoto wa kinti ya mazulu, mtoto wa matadi matalu, mtoto wa tadi ya bwisu, mtoto wa kinti ya mazulu, mtoto wa kinti ya mazulu. Mtoto wa matari matale, mtoto wa tari ya miso, mtoto wa kinti
Yamazulu, Nkembo kata Tanzania, Kongo kwa Mazulu, Mtoto wa kusina pa mtoto, Mtoto wa Kintinu, Yamazulu, Mtoto wa Kintinu, Yamazulu, Mtoto matari matalu, Mtoto wa matari, Mtoto wa banza wa Kongo, Mtoto wa Kintinu, Yamazulu, Mtoto Yamazulu, Manta Kongo, Mtoto wa matali matalo, Mkembo kwa Tanzania, Kongo kwa Mazulu, Sakatanga watakile yuma Yesu, Mkembo kwa Gendata, Yamazulu, Mtoto Yamazulu. Guetta. Guetta. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, bem-vindo ao nosso e vosso canal e programa Acorda Banto. Desde já, a partir de já, quero dar a palavra ao nosso irmão e príncipe Bengami. Eu tenho o meu telefone nas mãos para pesquisas, então eu estou preparado. Mano Bengami, vamos lá começar com o nosso tema. Vamos acordar o Banto, vamos levantar o Banto. Guetta, salam, mano. Guetta. Vocês ouviram essa canção, né? Essa canção de Mbanza Congo, a qual o nosso Mfumu Tadi, nosso rei, recebe essas canções do Congo, que é o nosso pai, e traz essas canções para a Terra. Surge no mundo espiritual, né? A princípio, nós estamos ensinando que o mundo espiritual, como se tivesse algo aqui em cima, descesse aqui para a Terra, aqui embaixo. Mas, com o tempo, vocês vão entender que é muito mais lúcido, né? É muito mais aberto do que essa explanação. Então, a priori, a princípio, então, ele recebe essas canções, né, do mundo espiritual, e essa canção, ela vem na sua nuvem, na sua mente, na sua cabeça, porque a nuvem, como está nas escrituras, ele virá sobre as nuvens. Então, quando fala aqui Masaia, ele virá sobre as nuvens, significa que ele virá sobre a nossa mente e tomará forma em todo o nosso corpo, né? Uma ação, corpo espiritual, corpo de alma e corpo físico. Então, é um agir de dentro para fora. Então, o que acontece sobre essa explicação dessa aula de hoje, que é a manifestação do reino? Então, são dois assuntos também necessários para que vocês possam entender a manifestação do reino dos céus. O primeiro, o julgamento começa na casa do Altíssimo. Segundo, vaso de honra e vaso de desonra. Bem sabido que quando nós estávamos ainda dentro da Babilônia, porque isso é uma profecia, a qual está no livro de Revelação, livro de uns falam Revelação, outros falam Apocalipse, fala lá, sai dela, povo meu. Não é isso que está escrito lá? Sai dela, povo meu. Então, o povo Bantu, então essa aula vai para o povo Bantu, mas também vai para aqueles que não são do povo Bantu e queiram aprender, porque é necessário que aprendam, né? Tem muitas coisas que eu vou ministrar hoje, e para alguns vai ser um pouco impactante a aula, mas é necessário que haja esse impacto, porque lá atrás, quando nós éramos cristãos, vamos dizer assim, quando nós estávamos no cristianismo, nós tínhamos lá o cristianismo, e tínhamos o povo judeu, que são os judeus Askenazim. Então, nós sabíamos que os Askenazim, no caso, os judeus lá de Israel, que eles deveriam voltar às 12 tribos para Jerusalém, não é isso?
voltar as 12 tribos para Jerusalém, porque as tribos estavam dispersas para a terra, né? Então, sabiam, né? Tanto que lá tem a segunda profecia deles, que seria lá, tanto que assim, junto com os cristãos e junto com os judeus. Uma formação de um terceiro templo, aonde Masaia vai vir, que no caso deles, para os cristãos é Cristo, e para os judeus é o Messias, né? O Mashiach. Ele há de vir para eles, para que daí eles façam uma peregrinação para Jerusalém, e façam novamente o templo deles, e com isso o Mashiach, né, o Masaia, se assenta no trono e reina sobre toda a terra. Mas da onde que eles tiraram toda essa ideia? Da onde que eles possuíram esse princípio e tomaram para si? No entanto que algumas vertentes, né, elas têm a versão que ao mesmo momento que Jesus Cristo, né? Jesus Cristo para um e ao um monte de coisa para outro, né? Que é o mesmo para eles, que é o mesmo Mashiach, que virá para os judeus, na época que vai vir, na visão deles, né? E tem lá o processo de uma nova ordem mundial, um só dinheiro, eles estão ainda esperando a marca da besta, né? Ainda estão esperando a marca da besta, porque, na verdade, desde 325, né? O Ministério da Iniquidade ele já está em ação, operando sobre os filhos da desobediência. Né? Então, continuando, os cristãos e os não cristãos, que seriam os não cristãos? São aqueles que são chamados de desigrejados. Acho que é essa a palavra, né, irmão? Desigrejados, aqueles que saem da igreja, né? Saem da praça. Só que quando ele sai da praça, ele sai da igreja, agora ele é taxado como um desengrejado, eles continuam com as mesmas profecias que é propagada dentro do cristianismo. Então, ele sai do cristianismo, entre parênteses, parte agora para um pseudo-judeu, para um pseudo-judeu, porque eles precisam, para estruturar os nomes que eles acreditam, seja lá qual for, eles precisam da estruturação do hebraico, que na verdade nem é hebraico, é Yiddish, como já foi explicado outras vezes, como muitos já sabem. O que eles falam, né, não é Aleph, Bet, Gimel, todas aquelas palavras, elas não são hebraico. Elas são línguas, ela não é uma língua semita, né, original. Ela é uma língua, né, que eles falam que é o hebraico, misturado com uma língua alemã. Sendo assim, é uma miscigenação. Se você pega uma madeira, vamos lá para a aula de química, né? Quem estudou, né? Quem estudou química, quem fez engenharia, por exemplo, né? Tem lá a resistência dos materiais. Então, se você pega um material e você aquece o material, ele já não é aquele material que era do princípio. Se você pega um material e você acelera as partículas dele, ele já não é mais aquele material do princípio. Então, assim também é o Yiddish. O Yiddish, a pronúncia Yiddish, ela não é a pronúncia original, porque não é uma língua original, é uma língua misturada, a qual eles dizem que é o hebraico misturado com a língua alemã. Exatamente. Sendo que é uma mistura, então as suas pronúncias não são originais, as suas pronúncias são misturas. Exatamente. Até gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer uma leitura para todo banto que quiser que faça a sua leitura procura, investigue no pt.wikipedia e diz algo muito interessante sobre a língua hebraica. Diz assim: o hebraico renasceu como língua falada durante o final do século XIX e começo do século XX, como o hebraico moderno, adotando alguns elementos dos idiomas árabe, ladino, língua dos judeus, sefarditas, Yiddish, língua dos judeus oriundos da Europa, e outras línguas que acompanharam a diáspora judaica como língua falada pela maioria
dos habitantes do Estado de Israel. Pode continuar, mano. É só para dar uma... Porque o nosso povo, eu até gosto de falar muito, é teimoso, não gosta de ouvir. Nós não gostamos, e muitas das vezes mais informações melhor para ele. Mas são informações que para mim também serviram de muito, para muito. Mas pode continuar para a mano. Claro, é até importante porque, assim, no meu começo, né? No meu começo, eu vou até, peço aqui no meu começo de estudos, né? Vou até pegar aqui, porque eu tenho uma biblioteca aqui, né? Lá, porque se no calendário romano, né? No calendário romano, eu estou nesse estudo desde 1999, então não comecei ontem. Uau! Comecei ontem, né? Não sou criança dessa... Não. Né? Então, olha aqui, eu estudei isso aqui. Ó. Agora, a lei de Moisés. Eu estudei isso aqui. Então, eu estudei isso, estudei gimátia, que são como você faz a permutação, do alfabeto hebraico com a sua numerologia. Eu estudei numerologia hebraica. Tem um livro aqui. Deixa eu ver se o livro está aqui. Ó. Eu só não vou mostrar o autor do livro, né? Deixa eu ver. Não, mas não tem problema. Aqui, ó. Numerologia. Não sei se dá para ver a câmera direito. Está um bocado próximo. É porque está ofuscado. Mas já, tá vendo? Numerologia hebraica? Exatamente. Estudei tudo isso. Eu sei do que eu estou falando. E tem outros livros ainda. Tem outros livros. Livro de reencarnação, livro de Tânia, né, que é considerado para eles lá sobre de fundamentos, certo? Então, eu tenho tudo isso, estudei tudo isso, né? Porque lá atrás, nós pensávamos que nós éramos filhos de Ababana pela fé, né? A qual nós, Bantu, não falamos fé, falamos coragem, mas vamos voltar lá atrás. Nós pensávamos que nós éramos filhos de Ababana pela fé, né? E que os judeus, eles é que são o povo do Criador. Pensávamos assim, né? Então tinha aquela esperança de que o Messias ia vir, surgir no céu, né? Aquele homem bonitão, de olhos azuis, cabelo amarelo, todo caucasiano, né? Um céu, né? Um céu que só tem uma raça. Aquele que não se identifica com nenhum de nós. No céu, nesse céu que eles apregoam, não tem o amarelo, não tem o vermelho, não tem o preto. Já reparou? O céu que eles apregoam não tem o amarelo, não tem o vermelho e nem tem o preto. Só tem o ser branco. Entendeu? Então nós víamos dessa forma, né? Acreditávamos dessa forma, então tinha a esperança de que Jesus ia aparecer nas nuvens, todo olho vai ver, aquele homem bonito, sorrindo, né? Aquele trono lá no céu, aquele homem gigante, né? Que é a imagem de Zeus, no trono dele. Essa pura verdade, né? Porque lá atrás, né? Antes de chegar nisso, né? Lá atrás, quando Yeshuayá veio, por que Yeshuayá? Né? Porque a Escritura diz assim, Jerusalém, de agora em diante não me vereis mais, enquanto não disseres, bendito que vem em nome do Altíssimo. Esse é o nome do Filho do Criador. Bendito que vem em Jerusalém, de agora em diante não me vereis mais, até que vós dizeis, bendito que vem em nome do Altíssimo. Na nossa língua é Yeshuayá. Só que para eles, a qual você fala daqui, é Deus salva, o Deus salvador. Só que para eles construir essa palavra, Deus salva, o Deus salvador, que é Iê alguma coisa, ou Iá alguma coisa, né? Iê algo ou Iá algo. São vários Iá, então não preciso nem
ficar falando quantas derivadas são. Então, uns vão Ie alguma coisa, outros vão Iá alguma coisa, que é Deus salva, ou Deus Salvador. Né? Que no caso, né, que os cristãos chamam de Yeshua, né? Que é um nome profano. No entanto, que no próprio estudo de você montar, no caso ali vai dar a letra Yud, Re, né, você vai formar ali, porque no tetagrama... Aí, para você formar o nome de Josué, né, que eles chamam de Yehoshua, é a letra Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Para quem estudou, sabe o que eu estou falando. Certo? Então, tem lá, no tetagrama dos judeus, Yud, Re, Vav, Re. E para construir o nome de Josué, né, que eles constroem com o nome de Yehoshua, ou outros vão construir com o nome de Yahushua, é a letra Yud, Re, Vav, Shin, Ain. Tem muita gente que apregou isso aí, mas nem sabe o que está falando. Para quem não sabe, meus irmãos, tem essas letras e nem sabe o fator numérico de cada letra. No entanto, que depois ali mais tarde, né, foi colocado as consoantes, né, que são as letras colocadas pelos massoréticos, até porque na escrita deles lá atrás não tem as vogais A, E, I, O, U. Depois foi inserido pelos massoréticos, né, ali os pontinhos. Então, tem gente que nem sabe, fala, defende tudo, mas nem sabe qual pontinho é o A, qual pontinho é o E, sai falando as coisas, porque elas pegam informações. Elas não são formadas naquilo que elas estão falando. Elas pegam informações, como é que chama aquele telefone sem fio. É um telefone sem fio, né? Então, um telefone sem fio é uma pessoa sem conhecimento. Então, voltando, dando continuidade. Antes de não continuar, para não falar, não fugir só muito, eu gostaria só de dizer para os nossos irmãos, quem ainda não ouviu, nunca tiver ouvido sobre o tetagrama, põe as tuas perguntas nos comentários e dentro em breve, se houver oportunidade, se houver muita pergunta de tal para tal, fazemos isso. Então vamos ver se podemos fazer um outro estudo a falar sobre o tetagrama. Mas agora, continue, mano, bem. Exatamente. Então, assim, faz parte das perguntas que as pessoas vão fazer, né? Porque é uma construção judaica cristã. Cristã judaica. Por quê? Lá atrás, já foi planejado que assim que as pessoas começassem a tomar consciência da profanação do nome, elas mergulhariam para o hebraico, e no caso para o Yiddish, acreditando ser a língua original do povo do Criador. Porque lendo nas Escrituras, o povo, vou usar essa palavra romantizada, né? O povo se apaixona pelo povo do Criador. O povo se apaixona pelo povo do Criador. O povo tem uma estima pelo povo do Criador. E logo o povo, ele entende que o povo do Criador é os hebreus, só que a identificação que eles têm como povo de hebreu, ou seja, como que nós tínhamos como povo de hebreu, são os judeus. Sendo assim, nós acreditávamos e críamos que eles são os verdadeiros hebreus, né? E que a língua deles é a língua originária. Sendo assim, essas pessoas vieram e engoliram tudo que os judeus passaram para eles. Tudo que os judeus passaram para eles. Então, aí tornou-se aquela busca, né, grandiosa que faz parte, né, porque tudo isso serviu como pedagogo, até vir Masaia. Porque Masaia não vai vir. Masaia já está. Masaia já está. E aquele que conhece as Escrituras e a entende, vai compreender quando eu estou dizendo que Masaia já está. Masaia não vai vir. Masaia já está. Voltando. Então, para construir todas as palavras e há alguma coisa e alguma coisa, eles precisam construir do Yiddish.
Eles não constroem do original, eles constroem do Yiddish. Já que eles constroem do Yiddish, e o Yiddish não é a língua original, e os judeus não é o povo originário do Criador, segue que é cego guiando cegos. Essa é a pura verdade. Vamos lá, então. O julgamento começa na casa do Altíssimo. É o primeiro assunto que é necessário para que você que é banto compreenda. E para você que não é banto, compreenda também. Porque, queira sim ou queira não, o povo do Criador está na frente falando com você. Tudo é vaso de honra e vaso de desonra. Vamos lá, então, para as Escrituras. Quando o verbo diz que o julgamento começa na casa do Altíssimo, faz-se necessário o entendimento desta casa, a qual a palavra diz. Então, se o julgamento começa na casa do Altíssimo, precisa se entender que é essa casa. Essa casa, ela tem um local ou ela é um local? Na minha casa, meu pai tem muitas moradas. Me faz lembrar essa passagem. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Gueta, continua, mano. Gueta. Em 1 Coríntios 3,16, fala assim: não sabeis que vocês são um templo, ou seja, a casa do Altíssimo, e que o Altíssimo habita em vocês? Aí diz: se a verdade diz isso, porque quem é a verdade? A palavra é a verdade. Sendo a palavra a própria verdade, a palavra ela é o próprio Criador e ela é o próprio Filho. Ela é o nosso próprio Pai. Que na nossa língua, o próprio Pai é Congo. Exato. Congo, que quer dizer, na nossa língua, verdade. A tua palavra é a verdade. O nome do Criador é a sua própria palavra. A palavra é o próprio nome do Criador. O nome do Criador e a palavra do Criador é verdade. O nome do nosso Pai, não sei do Pai de vocês, mas o nome do nosso Pai é verdade. E na nossa língua é Congo. E está escrito que ele colocou o seu nome nos seus filhos. E nós somos Bacongo. Gueta. Há uma, acho que também, mano, nos últimos tempos estaremos muito ocupados em fazermos apresentações, mas tem existido nos últimos tempos, principalmente na nossa terra natal, falando de Angola, Congo e etc., uma contradição entre nós mesmos, os bantus, porque tem uns que não se reconhecem como bacongos, e tem uns que se reconhecem como bacongos. Mas com tanta história para se falar, mano, bem a mim, é só mais um tópico que me passou pela cabeça para pôr em mente, para dentro do futuro nós irmos preparar mais uma apresentação sobre tal. Por favor, dê a continuidade. Já estamos a meia hora de apresentação, por favor. O importante é que isso está dentro da profecia. Porque o Pai deu ao nosso povo um espírito de profundo sono. E o povo está dormindo. Está nas Escrituras, está em Romanos. O qual o incômodo de Sola, o juiz Sola, conhecido pela língua dos colonizadores como apóstolo Paulo, nosso pai, verdade, a nossa língua Congo, deu aos Bacongo um espírito de profundo sono. Para que quando viesse Masaia, quando viesse o Espírito, viesse tirar o Espírito profundo sono do povo. Então, por isso que tem essas, vamos dizer assim, esse período, né? Tá ali acordando ainda que abrindo os olhos, meio que sonolento, ainda meio assim, apertando ali o soneca do celular, mais 15 minutinhos, tá assim. Mas vai acordar. Então, não sabeis vós que vós sois o templo do Altíssimo e que o Espírito do Altíssimo habita em vós? Então, se a verdade diz isto, sabendo vocês que o verbo é
unidade. O verbo é unidade. Em algumas línguas nós falamos de Ubuntu, não é isso? Ubuntu, né? Vírgula, círculo, uma unidade, um cinto. Como pode um dizer isto é certo e outro aquilo que é o correto? Esta falácia de ideias apoiadas no aprendizado de que o seu modo de viver é diferente do ponto de vista do outro, porventura não vos estáis criando casas separadas segundo os vossos pensamentos e costumes pagãos? Então, isso é um costume pagão. É um costume, não é um costume que não é isso é uma tradição ou costume pagão. Não é uma tradição ou costume dos hebreus. Vou usar agora a palavra hebreus, né? Para poder ajudar a mente de cada um aí. Veja bem. Um pensa, vem uma interpretação das escrituras. Eu vejo que é assim. Para mim, assim é certo. O outro fala, não, para mim, aquilo que é certo. Então, existe um grupo do povo de Iá, né? Iá alguma coisa, aqui para eles isso é certo. Existe outro grupo de Iá ou Iê, né? Que existe para eles que é aquilo que é o correto. Mas ambos, eles estão acreditando no mesmo Criador. Né? Coisa que o cristianismo. Tem a igreja da esquina e tem a igreja da onde que era uma farmácia virou igreja agora. Então, aquela igreja, ela fala de um jeito e acredita no Senhor Jesus Cristo, né? E a outra igreja, lá da rua, acredita no Senhor Jesus Cristo também e fala outra coisa. E essas pessoas são a mesma coisa. Elas acreditam nos judeus, acreditam na língua dos judeus, né? Defende que Yahushua, outra é Yahushua, outra é Yahweh, sim, mas não, isso para mim é certo, isso para mim não é. Mas eles têm uma convicção que estão falando a mesma língua. Então, que comportamento que é esse? Esse comportamento pertence ao povo, aos filhos de Sete, aos filhos de Sem, aos filhos de Ababana? Não. Esse comportamento é um comportamento que pertence aos que estão lá fora. Não é um comportamento, vamos dizer assim, vou usar a linguagem abraânica, né? Vamos usar essa linguagem. Não é um comportamento de Ababana. Né? Então, esse é um costume dos pagãos, principalmente essa filosofia que ela fala assim, ó, vou até aqui, é diferente do ponto de vista outro, né? E dá uma parada aqui, né? Ou seja, assim, do que o meu modo de ver as coisas não é igual ao seu modo de ver as coisas, mas nós somos irmãos. Eu respeito o que você está falando, eu respeito o que você está pensando, mas é o modo que você pensa. Mas você tem o seu direito, você pensa assim, e eu penso dessa forma. Isso é filosofia. Isso é filosofia. Então, esses pensadores, né, pois assim, né, ensinam os pensadores de suas nações, ou seja, os pensadores, os filósofos pagãos. Pois se assim diz a palavra, olha o que a palavra diz, eu e o Pai somos um. Como pensai vós, somos uns aqui e outros ali? Olha o pensamento. Então, essas pessoas, elas têm essa vertente, né? Uns pensam de uma forma, né? Como é que eles pensam? Pensai vós, uns aqui e outros ali. Só que as escrituras, nosso rei, Masaia, a qual está presente, ele fala, eu e o Pai somos um. Ainda diz que o mundo vai conhecer vocês se vocês forem tornar-se um. Mas esse povo, né? Como eu falei para o irmão, mandei para ti mensagem de áudio, né? Usei a palavra rio. Eles estão no rio, nadando naquele rio, mas eles estão sem uma direção. A verdade diz, o julgamento começa na casa, é singular, e não nas casas, que é plural. Eles vivem pluralidade. Não vive no singular. Por isso que eu falei que eles saem do cristianismo, mas eles continuam cristãos.
através do comportamento. Mesmo eles negando a Jesus, negando a Cristo, eles continuam cristãos de comportamento. Belial, a antiga serpente chamada Satã, foi quem pensou tudo isso. Olha só. Belial, a antiga serpente, foi quem pensou tudo isso. Tudo isso. No livro A Criação do Universo, no capítulo 2, está escrito que, ou então, na ocasião, portador de luz, ou anjo de luz, mensageiro de luz, desejou, ou melhor dizer, pensou. Ele desejou, porque a vida é feita por desejo, ou melhor dizer, ele pensou em ter e ser o proprietário legítimo do trono do Altíssimo. E como isso gerou e projetou-se nele? Então, esse Belial, ele desejou, ele pensou não somente sentar no trono, mas ele ser o próprio do trono. E o interessante é que quando a gente fala trono, agora vem uma bomba, meu irmão. Uhum. Manda aí. Quando fala trono, a mente pensa que é um algo físico, um trono, feito de madeira, feito de ouro, alguma coisa assim. Uhum. Mas, um tempo... Não sabeis vós que sois o templo, que o Espírito Pai habita em vós? O trono é o homem. O trono do Criador é o homem. Maior é aquele que vive dentro de mim do que aquele que está no mundo. Neta! Exatamente, porque nesse pensamento de que ele vai sentar no trono, então ele tem que ter perna. Começa por aí. Ele tem que ter perna para poder dobrar o joelho, para poder sentar em cima do trono, como nós estamos sentados em cima de uma cadeira. Que visão que é essa? Essa é a visão de Zeus. Zeus que é aquele homem grandão lá, sentado em algum lugar. O nosso pai, o criador de tudo, todo, não tem essas coisas. Quem tem essas coisas são aqueles que são criados. Nem os anjos têm essa forma. Porque os anjos são formados. E os outros espíritos acima são espíritos emanados. Então, existem 3 dimensões. E depois a gente pode colocar como as dimensões intermediárias também. Mas, a priori, existem aqueles que são da emanação, outros que são da formação, outros que são da criação. Então, quando vai se falar do Criador, que ele está sentado no trono, não é como eu e você estamos sentados numa cadeira. Não. Então, esse estudo, esse pensamento, essa ideologia, ou seja, essa teologia, né? Eu posso usar até teon, né? Teologia, né? É um pensamento dos gregos e romanos. Os gregos e romanos que enfiou essa falácia de ideia na cabeça das pessoas, e as pessoas até hoje ainda têm uma visão do céu de um homem sentado lá em cima e que o Deus está sentado. Nada a ver. Nada a ver. É a consciência. No entanto, que quando o incômodo de Sola, conhecido, né, pelos pagãos como apóstolo Paulo, ele fala assim: portanto, não vivo mais eu, mas é Masaia que vive em mim. Tá vendo? Não vivo mais eu, é Masaia que vive em mim. Masaia veio na nuvem, na mente de Sola, conhecido como apóstolo Paulo, e tomou o seu corpo. Aí sim, o próprio Yeshuaiá, na ação de Masaia, no corpo de Paulo, é que vai anunciar a promessa para as nações. Então, quem anunciou as promessas para as nações, né, que no caso foi para o povo pagão, para os não-mantu, foi o próprio Yeshuaiá, na ação de Masaia, no corpo de Sola. E isso é tão profundo, porque em todo o momento das Escrituras, nosso pai, Congo, verdade, ele estabelece um líder para o povo. Ele estabelece um líder para guiar o povo. Ou seja, cada líder, ele é um zambi daquela geração.
Cada líder, ele é um chefe daquela geração. Cada líder, ele é um fumo daquela geração. Cada líder, ele é um Masaia daquela geração. E Yahweh, conhecido como Davi, rei Yahweh, ele é um redentor, um salvador, um rei, um Masaia de sua geração. Outro que também se representa como um Masaia da sua geração, ninguém pode negar, é Noé, Noca. Ele é um redentor daquela geração. E quem pode dizer o contrário? Ele é um salvador daquela geração. E quem pode dizer o contrário? Ele é um Masaia daquela geração. Você pode dizer o contrário? Não. Ele é um redentor da sua geração. Ou é quem? Será que é você? Não, é Masaia. E Masaia na pessoa de Noé, na pessoa de Noca. Então, Noca é o redentor da sua geração. Outros momentos que você vê nas escrituras, você vai ver ações de... Vou falar na língua que vocês conhecem, né? Que eles conhecem. Jeremias, Isaías, Daniel, que é Zanzamiel, e assim outros mais. Tanto que, para quem estuda a fundo, sabe que tem momentos que tem mais de um profeta na Terra. Um está no exílio, num lugar, outro está em outro quadro, mas eles estão guiados pelo mesmo Espírito e falam a mesma coisa. Então, esse, ele é um redentor da sua geração. Quando o Yeshua, ele sofre, né? Ele sofre o desencarno, porque primeiro ele encarna, né? Primeiro ele vem na pessoa, ele vem na pessoa do que ele é, que é Yeshua, vive, né? Anuncia, pregoa, ensina os Bakongo, porque Yeshua é um Bakongo, filho do Congo, e anuncia desde ali do rio Nilo até a ponta da terra, como está nas escrituras. Esse é o reino que é aonde está e aonde é o Éden, aonde que multo Adão foi criado, no centro da terra, cujo já falei várias vezes, e não canso de dizer, que a própria ciência, ela afirma que tudo começou no centro do mundo, que tudo começou na África. É ali que multo é criado, conhecido como Adão. Ele não é amarelo. Ele não é vermelhinho, ou vermelhinho, e ele não é branquinho. Não, ele é amelinado. É ali que multo, ou seja, o primeiro homem, e os primeiros homens que caminharam nesta terra são negros. Ali foi formado. Certo? Aí, nessa ação, onde que Yeshua, né, o bendito que vem em nome do Altíssimo, como foi profetizado, que Jerusalém, de agora em diante não me vereis mais, até que diga, bendito que vem em nome do Altíssimo. Então, o nosso povo Bakongo passou nesse processo de dormir, de profundo sono, até que saísse dos nossos lábios, bendito que vem em nome do Altíssimo. Então, esse fôlego vital, esse fôlego de vida, essa ação de pronúncia que surgiu dentro de nós, não vem de nós mesmos, vem do próprio Pai, dentro de nós, na pessoa do nosso rei, um vontade, que é o Masaia desta época, que é o Redentor dessa época, como está no livro de Romanos 11, 25 e 26, de Siã virá o libertador, que vai apartar de Acaba a sua iniquidade, de Siã. Agora, esses líderes que estão aí pregando, eles são de onde? Não são de Sião. São de Sião. Não. E outra, eles são de qual tribo? Qual tribo que é essas pessoas que estão ensinando de Yehoshua, que estão ensinando de Alshua? Que tribo que é essa pessoa? Eu acho engraçado uma lista que eles fizeram, que foi feita uns anos atrás, sobre as 12 tribos de Israel. Tem uns na Cuba, tem uns na Trinidade e Tobago, tem uns na América.
e etc. Mas essa é a confusão que transtorna através desse sentido. Mas, enfim, pode seguir, mano. Interessante, né? Essa é uma lista da travessia dos navios negreiros, né? Dos negreiros, né? Tem que pegar, né? Pega ali o livro do historiador, como é que é o nome dele mesmo? Escreveu o livro Escravidão, Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, que ele fala sobre o processo da escravatura, fala sobre o processo como que o povo ele era atormentado, né, marcado com ferro, todos esses quadros aí. E também tem outros escritos de literatura que vai explicando assim a travessia do povo, né? Isso, Laurentino Gomes, Vieta. Laurentino Gomes. Então ele tem uma trilogia, né? Uma trilogia falando sobre a escravatura, né? Então ali onde que ele vai explicar naquilo que foi liberado para ele, naquilo que foi constituído para que pudesse informar ou formar a população, que vai falar sobre os navios negreiros, né? Tudo bem. Aí, nesse quadro, é que criou-se, falando assim, esses aqui é dessa tribo, aqueles outros ali que chegaram mais para cima é da outra tribo, aqueles que foram mais para baixo. Então, eles fazem essa matemática das coisas. Mas, entenda bem, do Rio Nilo até a ponta da terra é o reino do Congo. É o reino das 12 tribos. E como eu estava falando no começo dessa live, no começo dessa aula. E quando vocês estavam lá na praça, vocês sabiam que os judeus eles têm que voltar para Jerusalém. Nós, Bakongo, temos que voltar para a nossa terra. Para a nossa terra. Porque os israelitas já voltaram. O povo israelita já voltou. Pode continuar, filho? O povo israelita, o povo que, de acordo com a Bíblia, a Torá é o povo escolhido, já voltou há mais de 50 anos atrás na tal terra prometida. Como é que o tal Jesus ainda não voltou? Quer dizer, essas foram as perguntas que eu, nos últimos tempos, fui me fazendo, que me fez me discernir totalmente do tal Jesus. E essa foi uma delas. A primeira, a cor. A segunda, a Revelação 4:3. A terceira é mais ou menos essa, mas Jerusalém e Israel já está formada, o Jesus não está vindo, isso aqui, como é? É isso mesmo, príncipe, porque até o período que eles puderam esconder ou mascarar a verdade, né, foi lhes permitido. Até que chegasse o 7º dia. Porque é igual, assim, religião é assim, existe a massa de manobra e existe os líderes. Então, dentro do cristianismo, tem a massa de manobra, que é o povo, a população, e existe os líderes. Dentro do sistema judaico é a mesma coisa, existe o povo, que é a massa de manobra, e existe os líderes, que são os verdadeiros espirituais. A massa de manobra só tem demônio. A massa de manobra é só espírito de confusão. A massa de manobra é só espírito de confusão. Os grandes líderes são grandes líderes espirituais. Estudam astrologia, estudam física quântica, estudam espiritualidade. Esse estudo que eles fazem não começou nesse século, não. Há milênios. Eles estudam, né? Aí alguém pode dizer, mas os judeus eles não existem há milênios, né? Existe aí desde 1948, né, que formou ali o Estado de Israel, né? Eu não estou falando desse povinho. Estou falando dos magos. Estou falando daqueles que conhecem a espiritualidade, daqueles que têm noção de que o Fumutade ele voltaria. Entendam bem. Não estou falando que ele viria. Eu estou falando que ele voltaria. Ele voltaria. Porque não é
a nossa primeira vez neste plano. Não é a primeira vez que nós estamos anunciando ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente. Yeshua nos prometeu, como nós que somos juízes, somos incômodos de, ele prometeu que nós voltaríamos no último dia. Isso está nas Escrituras. Ele nos prometeu que nós voltaríamos no último dia. O último dia é o 7º dia. Yeshua, ele veio no 4º dia. Ou seja, ele veio no quarto milênio da nossa época. Como eu já dei um resumo, né? Pequeno resumo, que o primeiro milênio é o dia de Muto, conhecido como Adão. O segundo milênio vai falar de Ababana, né? E os demais ali, Masa, tudo. O terceiro milênio é a época dos juízes e dos reis. Isso. Quarto milênio é quando Yeshua vem. O 5º milênio é a criação da apostasia, como está nas Escrituras, a apostasia, aonde que o Bacongo, os ancestrais que traíram o nosso povo, e como também os ancestrais, que era do povo, que era da tribo de Lemba, tribo de Levi, que é lá atrás, antes do 4º milênio, porque quando Yeshua vem, ele vem no 4º milênio. Então, a tribo de Levi, que é a tribo de Lemba, já tinham terceirizado o sacerdócio, como está nas Escrituras. Eles terceirizaram o sacerdócio. Quando Yeshua vem, ele chama quem? Ele chama aqueles que são os filhos do serpente, que estão lá, que assombraram o povo Bacongo. Ele fala, raça de víboras. Raça de víboras, porque aqueles que estavam lá, a qual a tribo de Lemba, a tribo de Levi, terceirizou o serviço, terceirizou para a raça filhos de serpente, que está lá no primeiro milênio, antes de acontecer o primeiro milênio, que está lá no livro da criação do universo, que é o livro antes de Gênesis. E quando o serpente, ele profanou a nossa mãe em Veva, e enfiou dentro dela Caim. No entanto, que Caim, como já expliquei em outra aula, Caim, ele não entra no testamento descendente de Adão, de Muto, porque ele não é filho de Muto, ele não é filho de Adão, ele é filho do serpente. Por isso que ele não entra, ele não entra na mesma genealogia que entra Abel. Tá? Aí, esse é o 4º milênio, né? 4º milênio. No 5º milênio, começa a construção, a qual o incômodo de Sola, juiz, né, apóstolo Paulo, ele profetizou lá no livro de Atos, que após a partida dele, iria introduzir no meio do povo lobos cruéis que não poupariam o rebanho. E foi o que aconteceu. No entanto, tanto dentro do povo, falsos bacongos, filhos de serpente, como também de fora. Então, foi uma luta de dentro para fora, como de fora para dentro. No ano 67, né, ali, o incômodo de Sola, conhecido como apóstolo Paulo, ele sofre o seu mártir. 3 anos depois, vem a destruição total de Jerusalém, como está escrito, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado, não ficou muro nenhum, não existe negócio de muro de lamentação, nada, destruiu tudo, como está nas Escrituras, ou o muro é verdadeiro, ou a palavra de Yeshua é falsa. A palavra de Yeshua, que ele falou que nada ficará, ficou pedra sobre pedra. No ano 133 ou 135, a destruição total da cidade. Por isso que na nossa terra, em Cômbola, não tem rastro de nada para cumprir as Escrituras, não vai ficar aqui nada. Até os alicerces será arrancado. Arrancou tudo. Não sobrou nada. Nada. Esse é no 5º milênio. A construção, a apostasia, até que viesse completamente, né, o Ministério da Iniquidade, né, o Ministério da Iniquidade já está em ação, apenas aguardando o desaparecimento daquele que o detém.
Então, aqueles que defenderam a palavra de Suaiá naquela época foram mortos, perseguidos, destruídos, e coisas que poucas pessoas percebem. São 12 juízes e 4 escritos, que é chamado de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Mas são 12. O resto está onde? São 12 apóstolos. 12 apóstolos e 4 escritos. E dos 4 escritos, Lucas, Cuca, não é conhecido como apóstolo, não é juiz, não é um dos 12. Não é um dos 12. Ele é um escriba. Tanto que escrevo, né? Escrevo os escritos de Lucas e escrevo o Atos dos Apóstolos, em Congo de Di. Mas são 12 falando da redenção, do Criador, do esperado por todos os reinos da terra, tanto por bem como por mal, mas é esperado. E Suaiá é esperado por todos os reis da terra, tanto por bem como por mal. Vindo o 6º milênio, aí acabou a salvação para os gentios. Então, do 5º milênio e do 6º milênio inteiro, o 6º milênio inteiro, e a parte do 5º milênio, acabou a salvação para os gentios, como está nas Escrituras. Aí, a besta reinou na terra inteira. Acabou a salvação para os gentios. E o povo bacongo entrou no período de profundo sono até que alcançasse o 7º dia. Que no 7º dia viria o Redentor, a qual já veio, já está estabelecido na terra, e nós estamos anunciando a pura verdade. E como o rei falou, é por isso que nós estamos aqui. Não temos medo de nada. Não temos medo de nada. Verdade. Não tem... Alguém pode negar para nós, né, que os nossos antepassados foram vendidos como escravos, como está nas Escrituras? Ninguém pode. Não. Alguém pode dizer que nas Escrituras não está escrito que o teu reino vai do rio Nilo até a ponta da terra e que é separado de mar a mar? Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode. Nós somos os filhos do Criador. O nome do Pai é verdade. Na nossa língua é com. E as Escrituras, nosso Pai, a nossa Escritura, não é a Escritura dos cristãos. Cristão não tem Escritura. Nossa. Não é a Escritura dos judeus. Não. Os judeus não tem Escritura. Não tem Escritura. Que vai falar que é Torá, nada. Mas Moisés, na língua... nunca foi judeu. Ababana, na língua deles, Abraham, né, Ababana, nunca foi judeu. Nunca foi judeu. Nem nunca falou essa palavra. Aí o outro fala assim, não, é Yahudim. Né? Yahudim. Piorou. Masa, Ababana, nunca foram Yahudim. Nunca foram. Sim, nós passamos por lá, pela Palestina. Saímos do Egito, passamos o Grande Mar, passamos na Palestina, lá é um deserto, lá não é uma terra rica. Que Cananga é uma terra rica. Lá, 50%, 60% da terra é árido, é seco. Lá precisa fazer os plantios por sistema de irrigação, como se faz uma horta. E a Escritura do nosso Pai diz que a nossa terra não é como não se faz plantio como irrigação. Ainda ele fala que ele nos abençoa com a chuva frequente. No deserto chove frequentemente? Não chove frequentemente. E as Escrituras ainda afirmam que nosso pai Ababana, né? Ele sai de lá, né? E ele desce na direção sul. Né? Se tiver dúvida, vai lá, volta na escola, converse com o seu professor, vê onde que fica o norte, vê onde que fica o sul, vê onde que fica o oriente, onde que fica o ocidente. Se você não tiver como conversar com o seu professor, então faça uma pesquisa na internet e veja os pontos cartesianos.
que no caso não seriam os pontos cartesianos. E veja os pontos do norte, sul, oriente e ocidente. Ou você Aliás, pega livro e abaixa o aplicativo de bússola para você ver a direção do norte, do oriente, do ocidente e do sul. Então, nosso pai, ele desceu na direção sul. aliás, Desceu na direção... para... Passou pelo Egito. Passou pelo Egito. O Egito fica onde? Aí que ele vai até Cananga. Vai até Cananga, que é uma terra rica que mana leite e mel. Uma terra rica que mana leite e mel não é um deserto. Nós somos Bakongo. Você é um Bakongo. Os seus ancestrais, né? Eles foram transportados para cá, para as Américas, não vieram a passeio, não vieram no cruzeiro, foram vendidos como escravos e vendidas como escravas, e fez esse continente aqui, o Ocidente, prosperar. Porque perdeu o direito de ser cabeça e passou a ser cauda, até que se cumprisse a profecia, que no 7º dia, Tatanzambi, nosso pai, Unculo, que é um Quatulendo, Unculo, que é antepassado, o Quatulendo Todo-Poderoso, enviaria um Masaia, um Redentor, um Libertador. E ele, como está ali no Apocalipse 12, Revelação 12, que a mulher estava grávida e gerou um filho, a qual há de reger as nações com cetro de ferro. E, voltando lá para Romanos, né, de Siã virá o libertador. Já viu. E o nome dele é um Fumutade, o rei do povo banto. Como ele já se apresentou e tem se apresentado para o mundo, através ali do TikTok de Nzazi, Ngunzi Nzazi, profeta Nzazi, que para muitos não estão entendendo agora, mas aquele cajado que está na mão dele é poder. Não que o cajado é poder, mas é símbolo do poder. Já está abrindo a boca, já está falando, mas como o nosso rei, um Fumutade, ele tem se manifestado. Vão dizer, quem que vai dizer? Lembra que eu falei para vocês que existe a massa de manobra, que é o povo que nem sabe nada, e quem manda é quem está lá em cima, que são os espirituais, que são aqueles, entendam bem, quando antes de Masa nascer, esses espirituais já sabiam que viria um Redentor, um Salvador, um Masaia, para salvar o povo. O que fez? Mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque eles não sabiam a data, mas eles tinham uma noção que dentro daquele período ali, um Redentor ia nascer. E no fim, o que aconteceu? Nosso pai Congo colocou Masaia, colocou Masa lá, dentro da casa de Faraó. E diz assim, nos escritos do nosso povo, que ele, quando criança, tirava a coroa. Ele deitava no chão. Ele tirava a coroa do Faraó. Já era um prenúncio, um bruxo, o espiritual olhava assim, mas estava fechado aos olhos dele. E outros eventos. Depois, quando Yeshua vai nascer, é o mesmo procedimento, né? Então, ali, quando o Masa vai nascer, é mandado matar os meninos. Eu falei 2 anos, né? Matar os meninos, matar os varões, os homens, né? Não falamos varões. Matar os machos do nosso povo, porque são quem produz é um macho. Então, as nossas mamães, as parteiras, elas não, mas quando a gente chega lá, as mulheres bantu são muito fortes, elas já deram a luz à criança, então não tinha como. Aí eles foram apertando até, mas aonde que a mãe, né, a nossa mãe, que é a mãe de Masa, nosso líder, aí sim nós podemos dizer que Masa é o nosso líder,
consegue ali, guiado pelo Espírito, porque é a vontade do próprio Pai, estabelece, coloca ele dentro ali. Ele fica 40 anos, como já passei essa aula, né, aquela luta dele. Já passei essa aula, tudo bem. E quando Yeshua, o bendito que vem em nome do Altíssimo, ele vem para a terra, é o mesmo procedimento. Manda matar as crianças também. Mas quem são esses que manda matar? É a massa de manobra ou são os grandes líderes espirituais que sabem da nossa história? Os grandes líderes Que sabem de nós. Então, por isso que nós não temos medo. Por exemplo, as pessoas têm medo de a gente é guiado, não. A gente é observado pelas câmeras do telefone, do computador, o Google, de vez em quando. Não temos medo. Não temos medo nenhum. Por isso que eu posso falar. Eu falo abertamente aqui. Eu falo abertamente, sem problema nenhum. Porque eu sei quem eu sou. Mas muitos não sabem quem são. Então, eu sei quem eu sou. A pergunta momento só, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui e eu sei quem serei. Porque para nós que somos banto, passado, futuro, para nós é a mesma coisa. A pergunta para os nossos irmãos em outro procedimento, o povo banto, em outro procedimento, porque era a agenda de vocês, era a vossa agenda, dentro dessa agenda, estava estabelecido que o povo banto seria entregue na mão de vocês. Vocês escravizaram o povo banto, vocês abusaram do povo banto, vocês fizeram o que quiseram, porque estava dentro da agenda de vocês. Mas acabou. Acabou. Vocês sabem disso. Vocês têm noção disso aí. E agora, eu, como um banto, um bacongo, estou anunciando ao meu povo, ao reino, a qual eu sirvo ao rei Tade, para que você que é banto desperte, tome consciência, aprenda, faça suas perguntas e saiba que nós somos os verdadeiros povo do Criador. E essa aula ministrada hoje, a qual eu parei aqui, né, na hora que o Lúcifer, né? Lúcifer é uma palavra latina, né? A palavra latina. No caso, ele é Samael, né? E depois ele torna-se Belial. Samael é um anjo de luz, né? Um anjo de conhecimento, sabedoria, Samael, né? E depois ele se torna Belial, que ele se torna um inútil. Então, nesse momento de transição, entre deixar de ser Samael, anjo de luz, e tornar-se Belial, o inútil, ele desejou o trono do seu pai, do meu pai. Isso antes do livro de Gênesis. Antes da palavra tornar-se matéria e escrever-se num papel. Olha o quão profundo que é. Antes da matéria, tornar-se escrita e entrar na escrita num papel. Então, nesse momento, né, como não há palavras para poder explicar, como o Sola, né, nosso irmão, meu irmão Sola, o apóstolo Paulo, conhecido, que apóstolo Paulo não tem nada a ver com a gente, é um nome pagão. Sim. Tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver conosco, tá? Então, o cômodo de Sola, né? Ele escreve ali que são, eu vi coisas inefáveis. É disso que eu estou falando para vocês. Como já estamos tão distante, tem palavras que nós nem conseguimos trazer para essa dimensão, tá? Então, tem que procurar uma parábola, alguma coisa para poder explicar para vocês. Mas vocês têm que começar a acelerar. Porque o que há de vir já está na porta. Da mesma forma como aconteceu no passado, que somente Yassa, nosso irmão José, no Egito, tinham que comer, é o que vai acontecer na terra inteira. Muitos lugares não estão nem sabendo. Mas estuda sobre a falta de água e de comida nos Estados Unidos, na Europa. Estudem.
Então, nesse momento, né, nesse instante, porque não é meio-dia, não é 5 horas da tarde, não há relógio, não há tempo, espaço, aonde que Samael, na transfiguração entre deixar de ser Samael e tornar-se Belial, ele desejou sentar-se no trono do nosso Pai, como já expliquei, que não é um trono onde se senta alguém, tá? Aí você vai, assim, entender, porque para nós que somos Bacongo, não existe passado e futuro, para nós é tudo o mesmo instante. Nesse instante que ele deseja sentar-se no trono do nosso Pai, né, ele começa a idealizar um novo mundo. Ele começa a idealizar um novo mundo. E nessa idealização do novo mundo, né, existe um ser que tem que ser retirado dessa idealização desse novo mundo dele, que é o nosso Pai. Então, Lúcifer, né, que dedicar a sua vida ao conhecimento do mistério da luz, né, que no caso Lúcifer é uma palavra latina. Então, no caso, na transfiguração ali entre Belial, né, entre Samael e Belial, ele dedicar a sua vida ao conhecimento do mistério da luz, porque era ele que passava aos outros mundos o conhecimento que o Criador passava para ele. Então, quando fala de mundos, a pessoa vai lá para fora e olha e pensa que tem um monte de planeta, bola rodando assim, um monte de mundo. Não é isso. Não é isso. Tá entendendo? Então, não adianta querer compreender o reino com a visão que os gregos e os romanos passaram para vocês. Então, nesse momento que o Belial, né, o Samael, transfigurando na nação, não é nem pessoa, nação do novo Belial, né? Então, o Samael, ele está ali na transfiguração. Então, nesse instante passado, futuro e agora, ele sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. O reino do universo, aos olhos, né, o rei do universo, ou seja, nosso Pai, a verdade como, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, nada pode ser coberto, passado, futuro e presente, para ele é a mesma coisa, não tem diferença, né? Nada para ele passe encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. Então, o Pai acompanhou os passos descendentes caindo que leva à morte. Ou seja, a transfiguração de Samael para Belial. Só que nesse mesmo instante que está acontecendo tudo isso, Belial, de Samael para Belial, ele já tem um projeto de um novo mundo. Só que para ele projetar esse novo mundo, ele precisa de vasos. Ele precisa de agentes. Né? A princípio, uma pequena curiosidade levou-o a se aproximar daquele abismo profundo. Porque o pai, ele está com os filhos, ele passeia com os Keluba, né, que são anjos, ele passeia com os Keluba, com os anjos, e chega um lugar, um momento, né, um momento do agora, que ele fala, aqui não é ainda, está em projeção isso, não está feito ainda. Aí Belial, ele sentiu-se na obrigação, que o pai tinha a obrigação de passar para eles aquele conhecimento. O que era aquilo? Mas ainda era algo inacabado. Isso seria o abismo, o profundo abismo. Contemplando, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. O pai disse, não, ainda não, isso não. Aí o que aconteceu? Ele começou a indagar do pai. Mas por quê? Só que a indagação é um prenúncio da queda. Você indagar, é um prenúncio da queda, porque existe uma total diferença de indagar de uma pessoa da busca do conhecimento por ela. Quando você está interessado no conhecimento, a sua expressão para a pessoa, ela é positiva. A pessoa entende aquela sua pergunta, ela recebe aquela sua questão como positiva. No entanto que nós, Bantu, quando uma pessoa pergunta alguma coisa para nós percebemos que a ação daquela pessoa era boa,
nós damos parabéns por você ter perguntado. Parabéns por você ter perguntado, porque a ação ela é boa. No caso da indagação de Samael virando, né, tornando ali Belial, a indagação dele, do Criador, já era um novo mundo, um todo, ele se assentar no trono e o nosso pai estar fora dos seus pensamentos. Ou, pensamento dele, melhor ainda, nosso pai Congo se ajoelhar e o adorar. Então, a indagação é um prenúncio da queda. Quando o filho começa a indagar dos pais o porquê das coisas serem assim, é um prelúdio da ruptura. Pega um exemplo, vou pegar uma parábola. Você que é pai, você que é mãe, trabalha, estuda, busca as coisas. Tá? Aí daqui a pouco o seu filho começa a indagar de você. Mas por que só tem isso hoje? Começa a indagar. Então, naquele momento que seu filho começa a indagar, ele já começa agora a construir uma nova casa e um novo mundo onde o pai e a mãe não estão. Tá vendo? Porque isso já é lá atrás. Lá atrás. Já está no DNA dos filhos da serpente. Já está ali, ó. Já está ali. Então, aqueles que não são descendentes, filhos da serpente, se eles têm essa ramificação, Pode continuar, mano. Estava a falar sobre a transfiguração de Belial e da forma como ele... Dando continuidade. Então, a indagação é um prenúncio da queda. Então, quando o filho começa a indagar dos pais, o porquê das coisas serem assim, é um prenúncio, é um prelúdio da ruptura, como estava dizendo. Então, ali, né, no mundo físico, pegando uma parábola, né, que é uma realidade, pai se esforça, a mãe se esforça, e ali o filho ele começa a enxergar as coisas, ele começa agora a indagar do pai e da mãe. Por que isso? O que é aquilo? Ou por que só isso? Ou por que não aquilo? Nesse momento, ele já começa também, né, ter uma presunção, um pensamento, ele começa agora a criar um novo mundo, um novo aspecto de mundo, só que nesse aspecto de mundo, o seu pai não é rei e a sua mãe não é rainha. Tá? Então, essa mesma ação, o que eu falei? Nessa mesma ação, esse é um parâmetro, esse é uma ação que está no DNA dos filhos do serpente. Está nesse DNA. Aqueles que são Bacongo e tem essas, vamos dizer assim, essas características. Sim, né? É como aquela planta que eu falei, aquela planta que ela fica na árvore, como é que chama? Ela é um parasita, né? Então, são parasitas que estão no corpo espiritual da pessoa, deve arrancar isso de si. Arrancar isso de si, porque nós temos uma hierarquia. Os nossos mais velhos são os mais velhos. Nossos pais são os mais velhos. Quando eu falo pai e mãe, não estou falando no sistema genético, paterno. Não, estou falando na direção espiritual. No entanto que, né, o nosso rei, ele é considerado, ou seja, ele é para nós o mais velho. Questão espiritual. Porque aí foi incumbido uma responsabilidade maior. Então, ele é para nós o nosso iaiá, o nosso tata, o nosso pai, o nosso mais velho. Nosso avô. É ele que guia. É ele que guia, porque ele é guiado pelo Criador. E nas nossas escrituras, a qual as pessoas chamam de Bíblia, você vai entender e você vai ler que o Criador, ele age com os Bacongo desta forma. Ele sempre levanta um líder para guiar o povo. No entanto que, quando Yeshua vem, o bendito que vem em nome do Altíssimo, ele é o líder. Depois, ele estabelece um outro líder para guiar
os juízes, que é Tade. Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha casa. Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha casa. Terceira vez. Simão, tu és Tade, e sobre esta Tade, rocha, pedra, eu vou edificar a minha casa. Então, aonde que ele são 3 colunas, né? Certo? Dessas 3 que o juiz Soares se escreve lá, são as 3 colunas, dessas 3 colunas, o guia dessas 3 colunas é Simão, é Tade, que ele é Pedro. Pedro, não, no caso, Pedro também é uma pronúncia, nome de colono, né? No caso, não, nosso rei é Tade, pedra, que nele retém, né? A qual o Pai estabeleceu nele, porque ele é aquele que o Pai estabeleceu para guiar o povo banto, como está na Escritura. De Siande virá o libertador. E ele é de Siande, do reino do Congo, virá o libertador com o conhecimento, ou seja, Masaia na nuvem é conhecimento, não adianta ficar olhando para cima e esperar essas nuvens, porque essa aqui é gases. Aqui são gases, tá o domo aqui em cima, e aqui são gases. Então não fica pensando que essas nuvens aí não é filme de Aladim, que o cara vai vir em cima do tapete, né? Não é filme de Aladim, não é Aladim os 40 ladrões. Não vai vir no tapete, né? Nem sei se é Aladim mesmo, acho que era Aladim, né? Que andava no tapete, então fica esperando vir no tapete nas nuvens aí e falar assim, eu sou o Salvador. Vai cair! Não fica esperando, porque é a consciência, é o conhecimento. Então, de Siande virá o libertador, porque Siande é o reino. É o reino aqui, ó. Aqui, ter o conhecimento. O que esse juiz está passando para vocês é nuvem de conhecimento. É água pura. Para que venha trazer para dentro de você, que está entrando por aqui, subindo no seu conhecimento, despertando o ser que você é e trazendo você para fora, para que você possa viver, para que você possa ser, para que você possa manifestar a pessoa que você é. Você não é filho de escravo, você não é descendente de escravo, até porque escravo não tem descendente, porque os filhos de escravo pertencem ao seu senhor, né? Você, Bacongo, aqueles que são desde o Rio Nilo, até a ponta da terra, que tudo ali é o reino do Congo, como está nas Escrituras, você pertence ao reino do Congo. Você é Bacongo. Teu pai, nosso pai, colocou em nós o seu próprio nome. Se ele não tivesse colocado em nós o seu nome, nenhum de nós conseguiríamos chegar até aqui. Então, continuando. A partir do momento que Belial indagou, desejou o abismo, né? Então, ele indagou, ele desejou o abismo e projetou a unidade do bem e do mal. Entendendo? Então, ele quis ali, né, ele ainda quer, até o presente momento, que o seu reino seja dualidade, tenha o bem e o mal, da honra e da desonra, a sua democracia, onde cada um fala o que quer, como quer, e o outro tem que engolir, pronto, acabou. Ele projetou a destruição do reino do Altíssimo. Ou seja, ele projetou a destruição do reino do seu próprio pai. Essa que é a pura verdade. Então, assim diz o verbo. Agora você pega as Escrituras, no livro de Zanzamieli, capítulo 8, do 9 ao 12. Né? Na língua da diáspora, vamos falar assim, certo, irmão? Na língua da diáspora, por enquanto, porque
no momento vai ser estabelecido que esses nomes vão ser proibidos de ser pronunciados em nosso reino. Esse nome vai ser proibido, e esses nomes profanos serão proibidos de falar em meu reino, porque o meu reino, esse é o reino do Fumutade. Assim que vier a ordem do nosso pai Congo estabelecer no nosso rei, e será dito a todos os reinos da terra, e será proibido esses nomes que não caracterizam o nosso povo. Então, Zanzamieli, Zanzamieli, na língua, né, da diáspora, Daniel, capítulo 8, versículo 9 ao versículo 12, diz assim: Um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa, que é Jerusalém. E se engrandeceu até o exército do céu. E a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu templo foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Esse chifre pequeno é Roma. E lançou a verdade por terra, as Escrituras da verdade. Então, essa aqui é a primeira página, né? Aqui é a primeira página, para que também não fique muito extenso, como eu estava falando no começo, que a própria IA, a inteligência artificial, ela tem trabalhado na mente das pessoas para que as pessoas somente peguem menos minutos de informação. Então, a pessoa está lá com o telefone dela, ela pensa, né, idealiza que a IA está colaborando com ela. Porque ela pensa uma palavra, ou ela conversa com alguém uma palavra, e logo a própria IA mostra para ela algum vídeo no YouTube, alguma coisa com referente àquela que ela estava falando, estava até pensando. Falando, eu estava até pensando. Aí, nisso, o que acontece? A mente da pessoa que está sendo teleguiada ou guiada, diretamente falando, pela IA. Só que a IA, a qual eles já estão planejados para falar, eles estão dizendo que vai chegar um momento que a IA vai ter uma vida própria. Não é uma verdade. Ela é planejada por, vamos dizer assim, por arqui-engenheiros. Por arqui-engenheiros, para que ela tenha essa... Qual seria uma palavra que eu posso usar? Para que ela tenha essa logística, mas teria também essa disponibilidade de ação, né, de pegar a informação e cada vez tornar-se melhor para você, te ajudando com as pesquisas, cada vez melhor no seu telefone ou no seu computador, que geralmente hoje é mais no telefone, porque o telefone tornou-se um terceiro braço das pessoas. O telefone tornou-se um terceiro braço das pessoas, o telefone tornou-se um acompanhante das pessoas, no tanto quando a pessoa sai sem telefone, ela se sente sozinha. Poxa, eu sinto sozinho, eu não consigo fazer nada, eu estou sem o telefone. Né? Então, essa IA, tá vendo como que as coisas são? A IA, nesse quadro, né? Nesse quadro, ele é